YouTube, tá? Vou te passar o link. Beleza. Beleza? Uhum. Esse livro que eu coloquei aqui é um livro de física, né? Mas como a gente vai fazer matemática, depois eu posso te mandar esse livro aqui. Bem, vamos tentar fazer as questões de matemática que são simples primeiro. Depois a gente pode tentar umas de física também, se for o caso, não tem problema. Uhum. Vamos começar ali pela primeira, né? Deixa eu pôr aqui. Tá meio, sei lá, parece que foi batida por uma TechPix aqui, essa foto, mas calcule a distância entre os pontos 2, menos 6 e 0 e menos 2. Tu sabe fazer essa conta? Tu soube fazer na hora da prova? É que quando eu fiz a prova eu não sabia, mas depois eu aprendi. Esse aí, se eu não me engano, que é o DAB, a raiz de x vezes b. Ô, louco? Não conheço por esses nomes, mas sim, existe uma equação para resolver, que é a equação da distância entre dois pontos, que é dada por uma raiz quadrada, lembra? Raiz quadrada do quê? De um ponto que eu posso chamar de x A menos xb. O jeito que eu chamo é o de menos, tá? Pode chamar do jeito que tu quiser. Pode ser x1, x2, que se dane. Mas ya menos yb. Tu só precisa manter a ordem, tá? De onde tu tem dois pontos, um primeiro ponto que é o ponto xa e ya, e o segundo ponto xb e yb. Então aqui a gente tem dois pontos, né? O ponto A e o ponto B, certo? Então a gente simplesmente vai pegar essas coordenadas, esses numerozinhos aqui se chamam coordenadas. Esse cara todo é um ponto, as coordenadas juntas formam um ponto. Então a gente simplesmente coloca e resolve a continha. A princípio é para ser fácil. O professor ele normalmente coloca números que a raiz quadrada vai dar um número bonito, entendeu? Não vai dar uma coisa feia, quebrada, precisa fatorar, etc. Então, ó, xa menos xb. Então, esse vai ser o xa e esse vai ser o xb. Então, vai ser 2 menos 0, ok? E aqui, ya menos yb. Então, esse é o ya e esse é o yb. Então, novamente, né? Menos 6 menos 2. Entendeu esse lance do menos menos? É, passa... Porque esse sinal aqui, ele é da equação. E esse, ou seja, esse aqui é da equação. Enquanto esse aqui é do próprio ponto. O ponto ali é menos 2, né? A coordenada dele é menos 2. Agora temos que resolver a conta. Dois menos 0 é 2. E 2 ao quadrado é 4. Agora aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 6 menos menos 2. Quanto dá menos 6 menos menos 2? Menos 6, vai menos a mais, vai ficar menos 4. Exato, garoto, isso aí. Eu esqueci de colocar o quadrado aqui, então vai ficar menos 4 ao quadrado, vai dar 16. Então, esse é uma coisa interessante, tá? Dentro da equação da distância, cara, quando tu for somar as coisas, é sempre positivo. Nunca vai ter um sinal de negativo aqui. Tá? Tu tá falando de tamanhos, né? Então, um tamanho nunca é negativo. E, além de tudo, dentro de uma raiz não pode ter número negativo também. Então, tu vai ficar com uma resposta raiz de 20. Isso aqui eu já aceitaria como resposta. Às vezes o professor não aceita. Daí o que tu tem que fazer? Fatorar. Sabe fatorar? Sei. Aqui fica 2, aqui fica 2, aqui fica 5. Então é 2 ao quadrado vezes 5. 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado, bem, como está o quadrado, pode sair para fora normal, sem o quadrado, em outras palavras. Então, 2 raiz de 5. A distância entre esses dois pontos é 2 raiz de 5, beleza? Nada demais, né? Tipo, o que tu precisava saber para resolver isso aqui? Essa equação. Porque eu acredito que tu colocar números na equação, tu sabe, né? E resolver as continhas. Se tu tiver dúvida com isso, a gente vai ter que treinar bem mais coisas. Tu escola particular? Normalmente é mais difícil. Então. É mais decorar a fórmula. Né? Tá. Decorar a fórmula ajuda bastante. Então, vamos ver aqui a próxima. Novo ciclo, o nome do negócio. Ponto médio, sabe obter ponto médio? Mais ou menos. Ponto médio, como o próprio nome diz, tem a ver com uma média.
né? E quando a gente quer calcular a média, por exemplo, digamos que tu tenha feito duas provas. Numa tu tirou 6 e na outra tu tirou 8. Como é que você faria a conta para encontrar a média? Qual seria a tua média se fosse só essas duas provas? Saberia me Aí dizer? tem que fazer o XM igual XA menos XB sobre 2. Não, esquece esse problema aí no momento. Vamos pensar na tua nota da tua prova. Tu tirou 6 e tu tirou 8. Qual foi tua média no semestre? Como? Você tirou 6 numa prova e tirou 8 na Ah, outra. Quanto que ficou de 14. média? Não ficou com média de 14. Eu adoraria tirar 14 na faculdade. É um ponto. Vai lá, quando tu descobrir, tu me fala. Vou te dar 2 minutos para isso. Faz a conta no papel aí, se for o caso. Tu tirou 6, tu tirou 8, qual é a média? É 7, né? Isso, é 7. Exatamente. Então, para encontrar a média, a gente soma e divide por 2, certo? Uhum. Porque se você soma 8 com 6 dá 14, divide por 2 dá 7. Isso aí. Então, aqui, para encontrar o ponto médio, tu tem que fazer a mesma coisa. Tu vai somar as coordenadas em x e dividir por 2. Somar as coordenadas em y e dividir por 2. Beleza? Então, olha só. Aqui as coordenadas, nós estamos procurando o ponto médio. Um ponto entre dois pontos. Então, aqui está um ponto, eu posso chamar que esse é o ponto A. Aqui está o ponto B. Supostamente, eu não estou fazendo em escala nem nada do gênero. O ponto médio vai ser um ponto entre os dois. Esse é o PM. Esse é o B. Então, PM, em outras palavras, vai ser. Vou pôr ele aqui para baixo. Vai ser simplesmente o XA mais XB dividido por 2 e o YA mais YB dividido por 2. Beleza? E aí, tu consegue me dizer qual que é o XA? Qual que é a coordenada X do ponto A? Travou uma Não tá aparecendo aí, não? Travou lá em cima, a primeira questão. Eu acho que é meu computador. Sério? Teu computador tá meio Então, feio hoje mesmo. Fecha aí eu vou pedir pra entrar pelo coisa, celular, que eu acho melhor. Opa, Tá, agora... será que tá melhor agora? O computador tudo travado. Funcionando aí? Agora tá aparecendo. Eu não tô te escutando, tá? Alô, alô. Estou escutando absolutamente nada. Putz. Eu até escuto uma coisa assim, como se fosse um, sei lá, um barulhinho bem baixo. Assim. Não dá para entender nada. Alô? Melhorando, vai falando aí que eu acho que uma hora melhora. Agora foi? Melhorando, vai falando, ele tem que acostumar. Não entendo, velho. Não entendo. Não tô te escutando, não. Alô, alô. Bem, a tela tá travando, cara? Ó, tô mexendo a tela aqui.
É. Bem, fica difícil se a gente não se comunicar. Faz o seguinte, então, cara. Deixa o áudio pelo computador e a imagem no celular. Daí tu desliga o microfone do celular para evitar interferência e abre no computador também para eu poder te ouvir, tá? Meu microfone não tá indo. Sei que tu tá no celular. Ah, tá complicado, cara. Bem, é o seguinte, não precisa falar nada então. Eu vou explicando as coisas aqui e daí quando eu pedir para tu fazer alguma coisa, tu faz e me manda uma foto no WhatsApp da tua resolução, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Que como eu falei para ti, né, para tu encontrar o ponto médio é a mesma ideia de tu encontrar a média da tua nota. Tu tem que somar tudo e dividir por 2. Somar o que aqui no caso? As coordenadas x para encontrar a coordenada x do ponto médio e as y para y do ponto médio. Então, o que são as coordenadas x? Então, esses valores de x. As coordenadas y, esses aqui. Daí a gente vai colocar essas coisas ali. Olha só que maravilha. XA é 3 mais 5. 3 mais 5 dividido por 2. E os y é menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4 também dividido por 2. E agora o que, que vai acontecer? Bem, tem que somar, né? Quanto que é 3 mais 5? É 8. Dividido por 2, 4. Então, assim, é umas contas bem leves. Tenho certeza que tu sabe fazer essas coisas aqui. O que tu provavelmente não sabia na hora da prova é as fórmulas, né? Ou ter autoconfiança também. O mais importante que saber a matéria é ter autoconfiança. Então, confia que tu vai saber fazer isso aqui para a prova de exame. Agora, vamos para a próxima, meu caro. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui a próxima question que você me mandou. Determine o baricentro. Ô, louco, bicho. A conta para determinar o baricentro. Nossa, isso aqui é barra pesada. Não lembro de cabeça como determinar o baricentro. Equação, baricentro, triângulo. Vamos ver. Sabe a equação do baricentro? Responde aí no chat da rádio aí. Sim, mais ou menos. Mais ou menos é tenso. Ele deu aqui um esquema para nós encontrarmos o baricentro. Então, dessa vez é o senhor, hein? Eu vou te mostrar a equação aqui. Então, essa equação é bem autointuitiva. Tu vai pegar os valores de x dos 3 pontos, somar e dividir por 3. Os y também, soma e divide por 3. Essa é a equaçãozinha. Pode fazer para nós aí, mandar no WhatsApp, por favor? Estou no aguardo, beleza? Mais ou menos isso que você escreveu aí. Mas faz o seguinte, cara, tenta fazer as contas à caneta, que essas fotos estão meio ruins. E quando tu for bater a foto, não bate direto pelo WhatsApp. Bate pelo aplicativo do celular mesmo e depois tu me manda pelo WhatsApp, tá? Então estou no aguardo aqui. Beleza, Pedrão. Vamos terminar aí e me manda a foto. Beleza.
Poxa, cara, você tá bem demais. Fez a continha aqui, parece aparentemente certo. Que pena ter ido mal na prova, hein? Foi um lapso. Acho que é isso mesmo aí. Fez tudo certinho a conta. Então, baricentro, veja que a equação é bem parecida com a do ponto médio. Pô, a nota não reflete o que você sabe, porque quando me aparece um aluno numa situação como a tua, né, precisando de que foi mal, precisa de bastante ponto para passar, normalmente não, o aluno não sabe bem a parte de fazer as continhas, mas tu sabe de boa fazer as continhas. Então, se o teu problema é outro, né, velho? Essa questão aí talvez chegou na prova despreparado. Mas resolve isso, não tem problema não. Legal, tô gostando de ver. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui a próxima. Qual a equação da reta? Ah, essa aqui. E aqui ele está pedindo a equação de uma reta. E aí, tu sabe fazer equação de reta? Me responde aí no chat. Esses três primeiros anos que eu sabia. Esse eu não sei. Tá bom. Então eu vou te falar uma coisa, cara. Na matemática existem vários tipos de função. Tu já deve ter ouvido falar da função seno, da cosseno, do logaritmo, né? Tem a função da Bhaskara, que é o x², tem a raiz quadrada, tem trocentos tipos de função. Cada função causa um tipo de gráfico. O seno causa uma ondinha assim, o cosseno causa outra ondinha. O log causa um negócio assim. O log causa um negócio assim, a raiz quadrada assim, a x² causa uma parábola. Mas você pode ter certeza de uma coisa, meu velho. Grava o que eu vou falar, porque é importante tu entender o que eu vou falar agora. Se tu vê uma reta na tua vida, qualquer reta que seja, uma reta assim, uma reta assim, uma reta assim, pode ter certeza que uma reta como essa saiu de uma equação desse tipo aqui, ó. Y igual a AX mais B. Essa é a equação de uma reta. Sempre. 100% das vezes, sempre que você vê uma reta, seja inclinada, declinada, mais esquisita que for, se é uma reta, vai sair de uma equação desse tipo. Y igual a AX mais B. Ok? Onde o A tem um nome. O A se chama coeficiente angular. Então, nossa, se tu sair dessa aula sabendo isso aqui, já está mais do que suficiente. E o B também tem um nome, é o coeficiente linear. Ok? Então, nós temos uma reta. Ele está falando aqui, qual é a equação da reta? Então, se é a equação da reta, é uma equação desse tipo aqui. O desenho, para esse problema específico, o desenho gráfico da tua reta não importa na realidade. O que é então que define a equação de uma reta? Na prática, o que define a equação da reta são os valores do A e do B, do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então eu vou escrever isso aqui. O que define a equação de uma reta são os coeficientes angulares e lineares. Então, se tu tem os coeficientes angulares e lineares, tu tem tudo, cara. Tudinho. Por que o B não tem um x ou um y do lado? Justamente porque ele é um valor constante. O A também é um valor constante, só que o B ele representa algo diferente do A na reta. Então, por isso que ele não pode ter o x do lado. O B, ele representa o lugar onde a tua reta cruza o eixo y. Então, esse valor aqui, eu não sei qual é para essa reta. Essa reta é um desenho aleatório. Mas eu sei que o valor é B. Então, o B, o coeficiente linear, ele em inglês até se chama y-intercept. Por quê? Porque é o valor que o gráfico da reta intercepta o eixo y. Esse é o eixo y. Esse é o eixo x. Então é por isso que o B não tem ninguém do lado. Beleza? Então ele simplesmente representa isso. O A, agora o A ele representa uma outra coisa, ele representa a inclinação.
Veja, essas duas retas que eu vou fazer agora, elas têm a mesma inclinação. Mas elas têm Bs diferentes. O B dessa azul seria um número maior do que o B da vermelha. Porque a reta azul cruza o eixo Y acima da vermelha. Então, se aqui, sei lá, é 2, para azul vai ser 7, 8, o valor do B. Ok? Agora, o coeficiente angular dela, ou seja, o coeficiente associado ao ângulo, a inclinação da reta, é o mesmo. O A das duas é o mesmo. Porém, se eu fizesse uma reta assim, eu tenho uma inclinação completamente diferente. Ó. Eu tenho um ângulo com que ela passa pela vermelha completamente diferente. Aqui, outro ângulo também, completamente diferente. Então, a inclinação, o ângulo com que a reta tem, é dado pelo A. Então, o A representa isso. Muito bem, então agora vamos voltar para o problema que a gente tem aqui. A gente tem uma reta, então a gente já sabe que a equação dessa reta é isso. Em outras palavras, ele está pedindo isso. Só que ele está pedindo sabendo qual que é o valor do A e do B. Ele está dizendo que essa reta passa pelo ponto 1 e 5 e tem coeficiente angular menos 2. Ele já está dizendo qual que é o coeficiente angular. Então, para nós aqui, que a gente chamou de A, normalmente a gente chama de A, não sei como é que o teu professor chama, porque eu não sou o teu professor da escola, mas para nós aqui, para esse problema, né, o A é igual a menos 2. O que ele está dizendo. Agora, então, a gente tem que encontrar o B. A gente já tem o A, tem que encontrar o B. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação da reta aqui. A equação serve para qualquer reta, não só para a reta do teu problema. E no lugar do A, eu vou colocar o menos 2. Eu já sei que o A é menos 2, porque isso está explícito no enunciado. Agora eu tenho que encontrar o B. Encontrando o B, o problema terminou. Como é que eu vou encontrar o B? Aquele ponto que ele falou aqui. Ó. Ele falou do ponto 1, 5. Então, essa reta, eu não sei qual é o B dela. Mas eu tenho certeza que quando o x é 1, olha só que massa. Quando o x é 1, o y é 5. Então, eu vou colocar isso que eu acabei de falar. De rosinha. O y é 5. Quando o x é 1. Então, eu só substituí tudo que me foi informado. E com isso eu vou conseguir encontrar o valor do B. Porque eu vou ficar com, olha só, 5 menos 2 mais B, eu vou simplesmente passar o menos 2 para o outro lado. Ele está negativo, vem para o outro lado do igual positivo. E agora eu posso somar 5 mais 2, eu vou encontrar o valor do B. O B é 7. Tá, professor, mas o B não tinha que estar do lado esquerdo? Não. A conta não muda se eu estou fazendo ela na frente de um espelho, né? Então, o lugar que vai ficar as coisas aqui não importa. Então, eu encontrei o valor do B, o valor do B é 7. Logo, então, eu sabendo que a equação da reta é sempre dada por y igual a ax mais b, de acordo com o enunciado, o nosso a é menos 2, então eu tive que fazer alguma conta para encontrar o a? Não. O a foi informado no enunciado, menos 2. E o b eu tive que fazer uma leve conta, que foi substituir o ponto e o a na equação da reta aqui. Pronto. Essa era a resposta certa. Ok? Recapitulando. Toda reta é dada por uma equação como essa, y igual a x mais b. O que é o A? O A está associado ao ângulo, a inclinação que essa reta tem. A inclinação A está associada a isso. O que é o B? O B é exatamente o valor de y, onde a reta cruza o eixo y. Então, se ela está cruzando aqui, esse valor de y seria o valor do B. Existem várias formas de obter esses valores. A forma que a gente vai utilizar aqui é baseado nas informações que o enunciado deu. O enunciado deu o valor de um ponto e deu explicitamente o valor do coeficiente angular. Menos 2. Então, eu substituo ele aqui, menos 2. E agora eu tenho que encontrar o B. Como é que eu vou encontrar? Com o ponto.
esse é o valor de x de um ponto, esse é o valor do y. Então eu coloco no lugar do y. Eita, velho. Caiu a net aí, cara? Ah, voltei. Ah, Entrei com o microfone. uhum. Tá entendendo até aí o que eu tô falando? Tá entendendo? Oribuelas. Então a gente isola o B e parari parará na continha mais básica do mundo. Encontramos que é 7. Pronto, encontramos a equação da reta, beleza? Então tá bom. O problema dessa tua prova é que ela é meio longa, né? Tem muita questão. Tá louco? Bem, eu vou pedir para tu fazer essa conta de novo. Só que eu vou fazer de um jeito muito massa, assim, ó. Eu vou salvar essa conta, vou te mandar ela, e tu vai fazer ela sem me perguntar nada. Só se tu empacar, professor, não entendi absolutamente nada nesse ponto aqui. Daí tu me pergunta. Porque é bom que tu consiga desenvolver as contas sozinho, né? Sem a minha ajuda, porque na hora da prova eu não vou estar do teu lado. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer aqui, eu já vou te mandar todas antes que eu me esqueça. O arquivo que tu precisa para resolver claramente é o último, né? Tá chegando. Então eu vou te dar 5 minutos para chegar na equação, tá? Se tu chegar antes, tudo bem, mas me manda uma foto quando tu terminar, beleza? A fórmula é qual? Então tá bom. É aquela lá, y igual a ax mais b. Beleza. É que aqui não, veja, aqui ele não está pedindo o valor de algo, ele está pedindo qual é a equação. A gente sabe que a equação, como eu estava explicando agora há pouco, é y igual a ax mais b. Então, em outras palavras, o que tu tem que encontrar é o valor do a e do b, tá bom? Beleza. É a mesma conta, é a mesma que eu acabei de fazer. Tenta fazer sozinho, se tu empacar, dá uma olhada no que eu te mandei, tá? Véi, você tem que fazer a conta no papel e me mandar, tá? Uma foto. Agora. Não pode me mandar pelo destino. Ah, chegou aqui alguma coisa no WhatsApp. Ah, você fez. Você fez a conta aqui, beleza?
Só que se tu mostrar assim, o professor vai te dar 0. Tu tem que mostrar a equação. E a equação é, assim, tem que chegar assim, a resposta é y é igual a x mais b. Só que no lugar do a e do b, tu tem que colocar os números que tu encontrou. Senão o professor vai dar errado. Então vai lá. Escreve a resposta do jeito que ele quer, que é y é igual ao valor do a que tu encontrou vezes x, mais o valor do b que tu encontrou. Beleza. E me manda a fotinho, beleza? E aí, velho, qual que é o valor do a e do b? Tô fazendo aqui. Beleza. É que tu já tinha feito a conta, né? Só faltava expor a resposta certa, né? Agora sim, normalmente o professor gosta que tu isole o y, né? Deixa ele sozinho, mas tudo bem, tá certo. Essa era a resposta certa mesmo. Agora vamos para a próxima aqui. Deixa eu pegar a próxima. Ah, essa próxima aqui é mais barra pesada, velho. Qual é a equação da reta que passa por 2 e 4 é paralela à reta blá 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 blá. Vamos ver. Bem, aqui tu tem que meio que decorar uma coisa também, não tem muito jeito.
tu tem que primeiro entender o que é uma reta paralela, né? Esse é o principal aqui. Retas paralelas, cara, elas nunca se encontram. São diferentes dessas duas que eu desenhei aqui, que elas estão se encontrando. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, ela é paralela à reta que eu vou desenhar agora. Olha. Por quê? Porque elas são iguais. Supostamente iguais aqui. Mas elas têm cores diferentes e elas têm posições diferentes. Então, não posso dizer que elas são realmente iguais. Elas são na matemática que a gente chama de congruentes. Ou, nesse caso aqui, paralelas. Porque elas têm ângulos iguais, olha só. Esse ângulo aqui, θ, é o mesmo ângulo que está aqui, θ. Os ângulos são iguais. Então, isso são retas paralelas. Então, vamos definir aqui. Retas paralelas são retas que têm o coeficiente angular igual. Né? Porque se os ângulos são iguais, significa que é porque o coeficiente angular é igual. Ok? Então, veja, elas são paralelas, elas têm y-intercept aqui, ou seja, o valor do b delas é diferente, né? Porque elas estão intersecionando o eixo y em pontos diferentes, mas o coeficiente angular delas é igual. Então, se eu olhar para essa reta aqui, é para o coeficiente angular dela ser igual ao dessa reta que eu estou procurando. Elas são paralelas. Então, vamos escrever essa equação aqui, porque está meio feião ali. Olhando para essa equação, tu saberia me dizer qual que é o coeficiente angular? Não. Pois é, tu não sabe me dizer qual é o coeficiente angular porque ela não está do jeito que eu te mostrei agora há pouco, né? Eu te mostrei a equação da reta dessa forma aqui, ó. Y igual a x mais b, não é mesmo? Então, para deixar essa equação aqui do jeito que a gente consegue identificar o coeficiente angular, o que é que a gente tem que fazer, então, meu jovem? Basicamente, inverter, né? Fazer o processo pro lado contrário. Eu acho que inverter, tu quis dizer isolar o y, né? Isso. A gente tem que isolar o y nessa equação azul. Porque isolando o y nessa equação azul, a hora que eu isolar, vai ficar desse jeito aqui. Só que daí eu vou olhar para o x e vou ver o que está multiplicando o x. O que estará multiplicando o x é o coeficiente angular, que é igual ao da reta vermelha, que é o que eu estou procurando. Tá? Então vamos isolar o y. A primeira coisa para isolar o y, então, é passar ele para o outro lado. Vai ficar, então, 2x mais 6 igual a 3y, certo? Agora, está quase isolado. Só não está isolado porque existe algo multiplicando o y, que é o 3. Então tem que passar essa coisa dividindo. Então essa coisa vai dividir todo mundo. E dá para dar aquela simplificada, dá para colocar as coisas do lado certo, como se eu estivesse olhando no espelho. Vai ficar 2/3 de x. Quanto é 6 dividido por 3? É 2. É 2, exatamente. Então, agora eu que você me responda. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Vai, sem medo. É isso, né? Não dá pra dividir 2 por 3. Então, qual que é? Y igual a 2 dividido por 3x mais 2. Então, qual que é o coeficiente angular? É o 2? É 2/3. O número que multiplica o x aqui é tudo isso. Então, o coeficiente angular é 2/3, ok? A igual a 2/3. Coeficiente angular. Esse é o coeficiente angular. E se esse é o coeficiente angular dessa reta azul, e a gente está procurando uma reta que é paralela, então significa que, como eu já argumentei, o coeficiente angular é o mesmo. Então eu não sei qual é a equação da minha reta totalmente ainda, mas eu sei que o coeficiente angular dela também é 2/3. Agora eu tenho que
para encontrar a equação da reta, tal qual no problema anterior, tem que encontrar o B. Isso você que vai fazer. Vou te dar a dica. Tem a ver com esse ponto. Tem a ver com esse ponto. E o processo é o mesmo que eu fiz na questão passada. Então eu vou te dar 3 minutos para tentar resolver sozinho. Beleza. Se tu não conseguir, eu faço, tá? Beleza. E aí, velho, tá preocupado se tu vai reprovar ou não? O pessoal reprova mesmo na tua escola? Um amigo meu reprovou. Vixe. Pelo mesmo que a mim. Nossa, mas ele fazia as coisas ou ele nada. era... É. Então, tu faz, né, cara? Tá preocupado aí e tal. Provavelmente ele nem tava preocupado. Vou te dar uma dica, cara, de professor, assim, ó. Tu tá tendo aula presencial já? Voltou, mas já parou já as aulas agora. Todo mundo de férias. Putz. Manda uns e-mails pro professor assim, fala, pô, professor, tava tentando fazer essa conta aqui, não consegui e tal, tem como o senhor me dar uma dica? Quando tiver um tempo, sabe? Às vezes o professor tá muito ocupado, fim de ano é tenso. Daí... Por quê? Porque daí ele vai se lembrar de ti na hora da correção, entendeu? Ah, esse moleque pelo menos era interessado. Mesmo se for uma pergunta nada a ver, assim. Mas se for uma pergunta boa, melhor ainda. Que a gente se sente mal de reprovar quem se esforça. Isso aí. Uma coisa que eu acharia bom, assim, independente da gente continuar tendo aula ou não, é se você pegasse questões feitas e olhasse, sabe, a resolução. Eu não sei se tu tem isso aí, tu tem algum livro? Tem. Aí? Então tenta fazer isso, sabe? Uhum. Vai lá nas páginas de equação da reta no teu livro e veja os exemplos. Depois tenta refazer os exemplos. Aí, se tu conseguir refazer os exemplos sem olhar, tenta fazer as perguntas do livro, e assim vai. Assim que a gente evolui na matéria, sabe? Uhum. Isso aí. Beleza, mais uns 2 minutinhos aí pra tu tentar fazer. Fechou. Me manda a foto, cara, como se tu tivesse fazendo pro teu professor valendo nota, pra eu ver o que eu posso te ajudar, pra tu conseguir, né, pelo menos mostrar pro professor melhor, assim, as contas. Uhum. E aí, tá conseguindo encontrar Até o que B, tô. rapaz? Opa, coisa boa.
O esquema é sempre assim, velho. Matemática, cara, tu pode ter certeza que se o professor não viajou, não cometeu erro, o enunciado te dá informações suficientes para tu resolver. Normalmente é jogar na fórmula. Nesse problema não era apenas jogar na fórmula. Você tinha que fazer essa interpretação do que significa ser paralelo, né? Esse era o problema. Esse era mais difícil. Então, esse era o maior problema aqui. Então, eu te expliquei sobre o paralelismo. Então, tipo, aqui não é questão de decorar a fórmula, mas sim de entender o que significa as coisas escritas, né? Mas uma vez feito isso, vira só jogar na fórmula, né? Porque aqui é só jogar esse ponto na fórmula. E daí você encontra o B e pronto. Conta resolvida. Acho que eu acabei aqui. Show de boelas. Pode mostrar aí, então. Opa, chegou agora aqui, vamos ver. Tá bem bonita, a tua letra é bem bonita, gostei. Bem, E foi fazendo a conta, parará. É aquela equação, exatamente, cara, exatamente. Se o teu professor aceita desse jeito, show. Normalmente os professores preferem que você isole o Y, né? eu fui com base no que Mas eu tinha aqui... mostrado em outros exercícios antigos. Não, eu adorei o que você fez. O que você fez aqui sem eu ter dito, né? Multiplicar por 3 os dois lados, maravilhoso. Eu adorei. Show de Sai bola dividindo, mesmo, vai parabéns. multiplicando. E isso, aí que tá, é o que eu te falei no começo da aula, né? Normalmente os alunos eles têm problema na álgebra, mas a tua álgebra tá muito boa. Então é isso, meu velho. Espero que a gente possa fazer mais aulas aí nos próximos dias para tentar debulhar essa prova de matemática e a de física também, beleza? Show de bola, então. Um bom fim de semana aí. Até a próxima. Valeu! Valeu.